O Leonardo falou, boa noite, professor. Chegando agora, talvez já tenham falado. Roma era multiétnico, como foi mostrado? Um escravo poderia chegar onde o Denzel chegou? Sim, Roma era bastante multiétnico. A cidade, né? Não sei se você está falando do império ou da cidade, mas pensando na cidade apenas de Roma, tinha um fluxo populacional gigantesco de pessoas ali em Roma por causa de trabalho, né? Era o centro burocrático ali, então você vinha gente também por causa disso para Roma para comércio também, né? A questão do comércio, enfim. Então tinha uma circulação de pessoas muito grande, as pessoas vinham principalmente ali do norte da África, da Europa Central, do Mediterrâneo Oriental, até mais longe, né? Tipo assim, a Síria estava praticamente do lado, né? Muitos sírios ali, muita gente da região ali do norte do Levante, até pessoas da Mesopotâmia, né? Da antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Quanto mais se afasta, mais raros são as pessoas, né? Mas assim, até artefatos indianos a gente encontra bastante em Roma. Então era muita circulação de objetos, muita circulação de ideias, muita circulação de pessoas. Sobre a questão de um escravo chegar até onde o personagem do Denzel Washington chegou, era perfeitamente possível também, e isso não tem a ver com ser multiétnico necessariamente, né? Porque a questão da escravidão em Roma, na Roma Antiga não tinha uma questão étnica, como é o escravismo moderno, né? Do tráfico negreiro da África, principalmente. Em Roma, você poderia se tornar escravo tendo nascido na cidade de Roma. Você tinha características ali que eram. Você poderia ser fenotipicamente, né? Visivelmente, assim, por aspectos físicos, muito parecido com o imperador, e ser um escravo trabalhando em pedreiras. Você poderia ser escravo por dívida, você poderia ser escravo de guerra, você poderia ser escravo para se vender. Você está numa situação péssima de vida, que não consegue cuidar, sei lá, da sua família, de você mesmo, você se vende para outra pessoa. Isso acontecia também. Então tem várias situações em que a pessoa poderia se tornar escrava e isso tinha um prazo de validade, geralmente, né? Não era um estatuto definitivo da pessoa, ele é escravo. Inclusive você tem o Epicteto, né? O Epicteto, que é um filósofo estoico, foi escravizado. Júlio César, se eu não me engano, o próprio Júlio César foi capturado por piratas e passou por um período na situação de escravo. Não tenho certeza agora, posso estar falando bobagem, tá? Mas tem essa história do César sendo capturado por piratas, né? E os piratas eram muitas vezes capturavam as pessoas e vendiam como escravos. Era outra forma de se tornar escravo no contexto romano. Piratas te vendendo para alguém, né? Para outro povo, para outro lugar. Então essa questão de etnia não tem uma relação necessária, né, com escravidão. Mas eu não sei se o Macrino, né, Macrinus, que é o personagem do Denzel Washington, foi na vida real um escravo. Eu sei que ele não era da classe senatorial, ele era da classe equestre, e ele assume o poder de fato, né, depois de uma conspiração contra o Caracalla, e é removido por outra conspiração da Iulia Messa, que é quem coloca depois o Heliogábalo no trono, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, um vídeo mais antigo, sobre o Heliogábalo, que é outra figuraça, né, dos imperadores romanos. O Caracalla também é uma delas, né? Não tão figuraça quanto do filme. O Caracalla do filme é totalmente insano, né? Mas o Caracalla da história real também se tornou um imperador bastante infame. Mas foi um político, ele reinou durante muito tempo, né? Não foi esse pouquinho de tempo que aparece no filme. Ele tem umas medidas importantes que vai saber saiu da cabeça dele ou do seu conselho, né? Ali de senadores ou das influências pretorianas dele ali. Mas o Caracalla tem um edito de Caracalla, que é muito famoso, que torna todos os cidadãos, todos os habitantes livres, todos os homens livres, melhor dizendo, de todo o Império Romano, passam a ser cidadãos romanos. Então os antigos provinciais, né, as pessoas que viviam em províncias não eram cidadãos romanos, eles se tornam cidadãos romanos, independente de onde eles estão. Então você tem pessoas aí nesse período no norte da África, né, sei lá, na Numídia mesmo, que é mencionada no filme, se tornando cidadão romano, quem está ali no Levante, quem está na Judéia, né, no que era já Síria-Palestina, se tornando cidadão romano. Então é uma medida política, né, muito importante, muito relevante que acontece no período do Caracalla, que é o Chapeuzinho Vermelho, por assim dizer. Né? E Caracalla é um apelido que deram para esse imperador porque ele usava uma capa com chapéu, com capuz, que era típica dos gauleses, que tinha um nome parecido com isso, Caracalos, se eu não me engano. O Dion Cássio fala sobre isso, né? O Dion Cássio escreveu, inclusive, nos tempos do Caracalla, se eu não estiver enganado. E ele comenta essa questão de ele nunca tirava esse mantinho, aí apelidaram ele de Caracalos. São esses imperadores bem figuraças, né?
E o Samuel S. falou aqui, professor, estou lendo Cidade Antiga do Fustel de Coulanges e no livro é dito bastante sobre o culto dos mortos e ao fogo como os primeiros e principais exercícios religiosos dos antigos antes do culto aos deuses. Mas ele foca apenas mais em gregos, romanos e asiáticos. O senhor pode dizer como era no mundo, no Antigo Oriente Próximo, judeus, babilônicos, etc., próximo a essa relação com os mortos? Tem um vídeo aqui no canal que chama O Inferno Segundo os Mesopotâmicos, em que eu falo um pouco sobre isso, e isso é uma coisa que a gente observa em todas as... bom, na maioria esmagadora das sociedades humanas, essa relação com os mortos, uma permanência, uma sobrevivência dos mortos, né? Como figuras a serem honradas e que têm algum tipo de ação sobre a realidade presente também. Então, você buscar o favor de um ancestral, você buscar a presença desse ancestral, sei lá, para ir para uma guerra, ou para proteger a sua casa, ou para favorecer uma colheita. Relações muito parecidas que a gente encontra das pessoas com os deuses de uma forma mais elaborada no sistema de santuários, em períodos mais, pensando em Grécia, né? Em períodos que você tem já templos arquitetônicos gigantescos, uma elaboração muito grande poética sobre os deuses, com um pan-helenismo, em que há histórias que circulam entre todos os gregos. Nesse estágio, a coisa já é mais como a gente conhece quando a gente lê sobre os deuses olímpicos e coisas do tipo. Mas o tipo de relação que se tinha com esses deuses, de pedir favores, de manter a memória, de honrar o nome, né, santificar o nome desses deuses, era coisa que se fazia e continuou sendo feita com os ancestrais. Então os lares, por exemplo, né, que são essa religião doméstica, esses deuses domésticos, continua existindo esse culto doméstico em torno do fogo domiciliar ali, da lareira, né, em certo sentido. Isso continua existindo concomitantemente, né, ao mesmo tempo em que você tem os cultos, por exemplo, imperiais, em que você tem os cultos de figuras como Júpiter, como Minerva, né, esses deuses que a gente conhece melhor. Mas a religião doméstica ela persiste. No caso de Israel também a coisa é assim. Você tem diferentes dimensões do culto. Então o culto do Templo de Jerusalém, por exemplo, é o culto público, político, quase que o culto imperial, né? Se a gente quiser fazer um paralelo com a experiência romana. É o culto macro assim, da sociedade, do ambiente mais amplo, do nível, né? Mais amplo da sociedade. Mas você vai afunilando, tipo assim, você tem o reino de Israel. Aí dentro do reino de Israel você tem vários clãs, por exemplo. Cada um desses clãs tem a sua própria experiência religiosa, os seus próprios costumes, né? E em certo momento, né, voltando mais no tempo, os seus próprios deuses. E aí você volta, dentro dos clãs, você vai ter as famílias. Dentro das famílias você tem os deuses da família, que são geralmente os ancestrais daquela família. Isso é muito comum em várias religiões. Na China isso é muito evidente também, né? Então você tem o culto imperial, o culto patrocinado pelo imperador, que é amplo, mas ao mesmo tempo você tem esses cultos que acontecem domésticos, inclusive em que o pater familias é uma espécie de sumo sacerdote daquela religião, num certo sentido, né? O chefe da casa é o sacerdote do culto doméstico. Então isso acontece na experiência de vários e vários povos, né? E não é que uma coisa sucede à outra. Elas têm uma interseção também muito grande, né? Cronológica. Começa assim, nessas estruturas mais domésticas, e essas estruturas domésticas continuam existindo mesmo depois dessa estrutura mais que a gente está mais acostumado, né? Macro, assim, em que todos os gregos falavam de Júpiter, ou de Zeus, né? Os romanos de Júpiter e coisa do tipo.